Sentando, aplaudindo, sorrindo. Agora você pode, eu quero orar. Senhor, te pedimos que a sua mão poderosa esteja também sobre o dinheiro, Senhor, sobre algo que veio de certa forma para abençoar a sua casa, o seu reino. Conduz a administração milagrosamente, cujo nome está acima de todo nome, honrado também através da nossa oferta, do nosso culto de dízimo, do nosso culto entregue a Ti. Pedimos os seus milagres em nome de Jesus, sobre a vida de cada um que pôde, daquele que não pôde, daquele que está em casa. Meu Deus, milagroso Senhor, toca a campainha, bate a porta, entrega, faz a ligação, dá a mensagem que essa pessoa espera, porque é esse Deus que nós conhecemos nesse lugar, milagroso. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Tinha tudo para dar errado. Fala para a pessoa, mas você vai falar alto. Tinha tudo para dar errado, fala para ela. Mas deu certo. Deu certo, eu não sei nem se eu copiei o título direito, mas esse é o título do encontro dos jovens, dos adolescentes, no dia 24 de abril. Dia 24 de abril, às 19h30, os adolescentes estarão aqui. Tinha tudo para dar certo, mas deu certo. Aí eu corrigi, viu? Deu certo porque é Jesus, é porque é Ele que tem administrado a vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Então convide alguém, você que está em casa e deseja participar conosco, é muito bem-vindo no dia 24, às 19h30, e temos um pregador abençoado, que é o nosso irmão Mateus Peçanha, né? Vai ser bênção pura, tenho certeza disso. Então, por favor, esteja presente para cultuar ao Senhor, para ouvir da palavra de Deus. Nesse mesmo dia, vocês vão ter uma festinha, né? Um distante do outro, igual um gafanhoto, mas nós vamos comemorar os aniversariantes do trimestre, tá bom? Então venha para a sua festinha com tudo descartável, um distante do outro, como eu falei, sem se preocupar. Convide alguém para comemorar com você. Nós temos também a consagração das mulheres nesse mesmo dia, mas vai ser 8h30 da manhã, tá? Mulheres, olha, é um prestígio enorme saber que vocês carregam o título de que oram. Eu acho que homem não ora, deve ser um negócio desse. Mas homem mesmo orando, vocês mulheres são poderosas, vocês têm uma fama, precede vocês o título de mulheres que oram. Então venham mulher, venha você que é mulher, que pode vir orar. Nós teremos uma consagração sábado, 8h30 da manhã, no dia 24 de abril também, e a palavra vai ser ministrada pela nutricionista Jussara, tá? Então acho que vai ser bom. Traga uma mulher, uma amiga que você deseja compartilhar algo de Deus. E por fim, dizer para você que os demais anúncios estão no nosso aplicativo, mas temos uma novidade, que é o nosso podcast, né, da EBD, já está disponível. Você que gostou do que viu aqui, você que gosta do que assiste no YouTube, agora no formato de podcast. Então vai lá no Spotify e ouça as mensagens da nossa EBD, tá certo? Compartilhe com alguém, envie para um amigo e divulgue a palavra de Deus para essas pessoas. Amém? Amém? Quem vem? Quem sobe? Daniel? Irmão Daniel. Irmão Daniel nos prestigia, e é um prazer para todos, né? Para mim é um prazer mais recente, porque não pude conhecer muito, né? Eu cheguei e ele já estava saindo, mas o nosso evangelista, né? Quase pastor, quase bispo Daniel, vai compartilhar, receba, né? Vai compartilhar conosco a mensagem de Deus. Deus abençoe, querida. Amém, igreja, a paz do Senhor, amém. É um prazer gigantesco estar aqui nessa noite com vocês, sabe? Quero agradecer mais uma vez o pastor Giovanni. Eu tive o privilégio enorme de ter sido discipulado por esse homem. Gente, ele é um homem de Deus, sabe? Não tem como olhar para a tua vida e não ver Jesus, sabe? Eu quero dizer isso para você hoje. Eu sou um discípulo seu, sabe? Eu aprendi muito com ele. É um homem ungido, tem um chamado maravilhoso, tem um respeito gigante por você. Quero agradecer também ao pastor Denilson, sabe? Sua família, um homem de Deus, um homem maravilhoso, sabe?
E é muito bom estar aqui, gente. Sabe, eu quero te dizer que eu sou fruto do trabalho da Igreja Nova Vida Oceânica. Sabe, eu sou fruto do trabalho da Igreja Nova Vida como um todo, porque quem não sabe, eu sou de São Gonçalo, sabe? E a igreja que eu cresci foi a Igreja Nova Vida do Jardim Catarina, do pastor Renê. E a gente veio para cá em 2010 e a gente começou a congregar aqui e a gente acompanhou todo o início, quando o pastor Denilson veio para cá e tal, sabe? Eu e minha família, eu era professor de escolinha dominical. E quando eu casei, quando eu decidi casar, Deus ele me mandou para o Mato Grosso. Assim que eu casei, eu fui direto para o Mato Grosso e eu falo para vocês, se eu tivesse aqui no Rio, eu estaria aqui com vocês. Amém? Então, é maravilhoso estar aqui. Eu creio que Deus ele vai falar com a gente nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo ele tem uma mensagem maravilhosa para estar fazendo a gente crescer mais um pouco. Amém? Eu queria estar orando, queria que você fechasse seus olhos, levar seu pensamento ao Senhor mais uma vez. Pai, graças eu te dou, Deus, por essa igreja maravilhosa, Pai. Graças eu te dou, Senhor Deus, por essas pessoas aqui nesse lugar, congregando, Deus. Pai, como é maravilhoso, Senhor, estarmos em união. Como é maravilhoso estarmos congregando, Senhor. E estar ouvindo a Tua palavra, Deus, que ela é boa, perfeita, agradável, Senhor. Deus, obrigado, Deus, porque nós nunca saímos da Tua presença. Nós sempre estamos na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre fé. Ontem a gente teve um tempo bom aqui, falamos bastante sobre evangelismo. E o pastor me convidou ontem para poder estar trazendo a palavra hoje. E o Espírito Santo tratou comigo para poder estar trazendo uma palavra sobre fé. E, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. A gente está num tempo que nós que somos igreja, precisamos exercitar a nossa fé. A gente não pode ouvir o que o mundo fala e falar a mesma coisa que o mundo fala. Nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo fala conosco e transmitir aquilo que a palavra fala. Amém? A gente não pode de forma alguma ser conivente com as coisas e as obras do maligno. Mas a gente precisa se posicionar na palavra de Deus. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1. Muito conhecido. Fala aí sobre os heróis da fé. Eu vou ler, amém? A minha versão é a nova versão transformadora. Fala assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado, pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio da sua fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Versículo 6, pessoal. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Eu vou repetir o versículo 6, eu quero que você leia comigo. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Sabe, irmãos, a gente tem vivido num tempo em que as notícias, sabe, elas estão indo completamente contra aquilo que a nossa palavra fala. Você vai aprender nessa noite que a fé, ela não nega o problema ele existe. Tem pessoas morrendo, irmãos, amém? Tem gente morrendo, tem gente doente. Agora eu quero te dizer algo.
o nosso Deus, Ele existe. Nós cantamos aqui nessa noite que o nome do nosso Deus, Ele é poderoso. Amém? Não tem nome maior do que o nome de Jesus. E a gente aprende que se a gente pedir no nome de Jesus, a coisa tem que acontecer. Se tem uma pessoa doente, a gente falou isso aqui ontem no evangelismo, e a gente orar por essa pessoa e declarar o nome de Jesus, vai acontecer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é vida. Então, enquanto o mundo está falando morte, eu e você, que somos a igreja de Cristo, precisamos falar a vida. A gente não pode aceitar o que o maligno se levante e a gente fique simplesmente assistindo. Quantas vezes você leu a tua Bíblia nessa semana? Eu quero estar te exortando. Quantas vezes você orou essa semana? Sabe, querido, aqui no domingo é maravilhoso estar nesse lugar. Eu amo igreja. Por mais que quando eu era criança eu apanhei, eu levei costa da minha mãe para poder estar na igreja. Eu amo esse lugar, gente. É muito bom estar aqui. Agora eu quero te dizer algo. Só o alimento aqui do púlpito no domingo não vai te sustentar nesse mundo que a gente está vivendo. Você precisa orar, você precisa exercitar a tua fé. A gente leu aqui no versículo 6, olha, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ele recompensa aqueles que procuram conhecer Ele. Amém? A gente tem que conhecer o nosso Deus, gente. Eu e você não podemos ser apenas pessoas que ficam ouvindo notícia e aceitando. Não. Quando o inimigo se levanta, nós se levantamos com a palavra. E a palavra declara vida. A palavra declara que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, querido, nós vamos respeitar sim os decretos, nós vamos respeitar o distanciamento. Agora eu quero te dizer algo: doença não é coisa para o crente. Ah, Daniel, então por que tem doença? Querido, porque não houve um posicionamento na palavra, ou porque você vai aprender hoje, a fé não cresceu. Quem aqui crê que Deus é justo? Amém? Todos cremos que Deus é justo. Deus, Ele deu uma porção de fé para cada ser humano, irmão. Ele deu uma porção de fé para mim, Ele deu uma porção de fé para você. Quando você levantou a tua mão para aceitar Jesus, você recebeu uma porção de fé. E Deus, Ele é justo. Agora, por que pessoas desfrutam do melhor de Deus e outras não? Por causa da porção da fé. Você precisa exercitar a sua fé. Você precisa fazer com que a sua fé cresça. E como se faz isso? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, buscando a Deus. Não é você ficar no culto no domingo e a semana inteira ouvindo notícia de morte e de índices de morte. O que vai gerar em você, sabe o que? Medo, destruição, Satanás mostrando o poder que ele tem. Mas eu quero te dizer que você tem um Deus poderoso. O nosso Deus, querido, Ele é poderoso para salvar, libertar, curar, restaurar. Então eu não sei qual é a situação que você está vivendo nessa noite. Eu não sei o que você está passando na tua casa, na tua parentela, na tua família. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele tem a solução para você. A palavra de Deus, ela é vida, querido. A palavra de Deus, ela é a verdade. E eu quero te dizer, Jesus ainda cura. Jesus ainda faz milagre. Jesus ainda faz coisas extraordinárias e vai fazer na tua vida. Amém? Você crê? Aleluia. Amém. Fé, pessoal. Como a gente leu, é impossível agradar a Deus sem fé. Nós precisamos ter fé. O tema da mensagem que eu vou tratar com a gente nessa noite é fé e confissão. Muita coisa relacionada à fé está naquilo que a gente ouve e fala. A gente precisa falar certo, a gente precisa declarar certo.
A gente não pode ser uma pessoa que atrapalha a Deus, a gente precisa entrar com Ele. Deus, Ele não quer que você atrapalhe o agir dEle. Sabe por que muita coisa boa não acontece com a gente? Porque a gente só declara errado. A gente não fala aquilo que a palavra nos direciona para falar, mas a gente fala aquilo que a televisão fala, aquilo que o nosso trabalho fala, aquilo que o nosso vizinho que não conhece Cristo e nem a palavra fala. A gente repete aquilo que o mundo está dizendo. Só que eu quero te dizer que nós precisamos repetir aquilo que a palavra fala. Eu e você precisamos se dedicar à leitura, irmão. Precisamos se dedicar à oração. Amém? Então, sem fé, não tem como agradarmos ao Senhor. Foi pela fé que o mundo foi criado. Deus, Ele chamou à existência as coisas que não são como se já fossem. E o que é fé? Fé é certeza, é convicção. É convicção. Não pode ter dúvida na fé. Na fé você não pode ter dúvida. Cri, por isso falei. A gente precisa crer e não duvidar do poder de Deus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e estava falando de que a gente teve um congresso lá na igreja e foi o Luca Martini, eu não sei se alguém aqui conhece ele, um homem maravilhoso, menino pouco, cara que é usado extraordinariamente em dons de cura. Eu falei, cara, Deus cura, Deus ele está liberando cura. Agora, não depende de Deus, sabe? Para a cura acontecer. A cura ela está liberada, porque o nome de Jesus é poderoso. Sabe o que está faltando? A nossa fé se posicionar. Está faltando a gente parar de falar, cara, será? Às vezes a gente ora, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos cura sobre o fulano. Será que ele vai? Aí a gente dá o amém e fica, será que ele foi curado? Será que ele vai ser mesmo? Nós precisamos ter convicção de que o nosso Deus é poderoso, irmão. E essa convicção só vai ser gerada no nosso coração quando a gente tiver contato com a palavra de Deus, quando a gente tiver contato com o nosso Deus. Porque quanto mais longe a gente estiver de Deus e da palavra dele, mais fácil e suscetível a gente vai estar a falar as coisas do mundo, a falar aquilo que Satanás está pregando. Amém? Então fé é convicção, fé é certeza. Vamos abrir lá em Marcos 11. Marcos 11. Aleluia. Marcos 11, eu vou ler do 22 ao 26, amém? Jesus respondeu, tenham fé em Deus, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar, se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, mas crerem que vai acontecer o que vocês disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberão, e assim, tudo, sabe o que é tudo? É tudo, lhe será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai de vocês que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Então, irmão, não depende mais de Deus. O que Deus poderia fazer, Ele já fez.
Ele morreu numa cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e deu um nome que está acima de todo nome. Nós temos o Espírito Santo morando aqui dentro de nós. Agora o que precisa? Um desenvolvimento da fé. Fazer com que a fé cresça. Vocês estão me entendendo, amém? A gente precisa fazer com que a nossa fé se desenvolva. Porque precisamos crer que vai acontecer. Se disserem, então tudo será feito. Então, quando a gente for orar por alguém com Covid ou com qualquer outro tipo de doença, nós temos que falar para a doença sai em nome de Jesus, e ela vai sair. Ter convicção, irmão, que o nome de Jesus ele é poderoso para curar, para libertar, para transformar circunstâncias. Às vezes está aquele desespero, cara, será que eu vou ser mandado embora? Está toda essa situação acontecendo, Pai, e agora? Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, segundo a tua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Então, querido, falta um conhecimento da palavra, porque ela é a verdade, amém? Então, a partir do momento que a gente começar a falar, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, um versículo tão conhecido, mas que parece que quando a gente fala, nossa, é tão conhecido, é tão comum, cara, o nosso Deus não é comum, Ele é extraordinário, amém? Então, é um tempo que eu e você precisamos desenvolver nossa fé, para poder não ser levado pelo vento e pelas circunstâncias, amém? Vocês estão me entendendo, irmãos? Deus é bom, aleluia. Fé não é esperança. Há uma diferença entre fé e esperança. A fé, como eu falei, é certeza, é convicção, é falar e acontecer, já aconteceu. Se a gente orar para uma pessoa ser curada, irmão, já aconteceu. Parece loucura, mas no reino espiritual já foi liberado e acabou. O nome de Jesus, ele está acima de todo nome. Todo joelho tem que se dobrar. Satanás não tem poder maior do que o nome de Jesus. Não tem, irmão. Então fé é convicção. Amém? Esperança é sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se espera. Ou seja, é uma pessoa que pensa, cara, eu até acredito, sabe? Que algo lá na frente vai acontecer. Deus é bom, vai acontecer. Fé é diferente disso. A fé, irmão, já aconteceu. Se a gente declara aqui, já aconteceu. A fé é agora. Então, se algo está acontecendo, se alguém está doente, e nós orarmos em nome de Jesus, está sarado e curado, já aconteceu. É convicção, é certeza. Eu quero te dizer e trazer um pouco de equilíbrio nisso, porque talvez você deve estar pensando, cara, esse menino é maluco. Fulano de tal está doente, a gente ora e nada acontece. A fé, ela não nega o problema, amém? A fé, ela não nega o sintoma. Mas sabe o que é? Você imagina uma pessoa doente. Essa pessoa toma remédio. E talvez algumas pessoas aqui vão pensar, Daniel, você fala que fé é agora, que fé é nesse momento, que a gente ora e já aconteceu. Só que, cara, eu ainda estou sentindo um sintoma, eu ainda estou sentindo a doença, ainda está doendo. E eu preciso tomar um remédio. E, querido, você não tem que jogar remédio fora nenhum. Tem pessoas que, por ter sua fé tão desenvolvida, realmente pegam o remédio, fala a hora e o sintoma vai embora e elas jogam o remédio fora. Isso acontece.
porque Deus é poderoso. Agora, se a tua fé ainda não está desenvolvida, a gente não tem que ser louco e pegar e jogar o remédio fora. A gente precisa desenvolver a fé. Sabe por quê? A gente não está de máscara, a gente não está respeitando o distanciamento. Por que isso? Porque a nossa fé, querido, ainda não está no nível que Deus quer. Porque quando isso acontecer, ainda que venha a doença, a circunstância, a convicção aqui dentro é tão grande, que vai cair fora. Então, a fé, ela não nega o problema. Por isso que eu quero trazer esse equilíbrio para a igreja, porque a gente precisa ter equilíbrio, amém? O nosso Deus, ele também não é desequilibrado, irmãos. Não é de uma hora para outra, é uma caminhada, amém? É uma escada. Vocês estão me entendendo? Então a fé, ela não nega a situação, ela não nega o sintoma, mas o posicionamento é diferente. Como eu falei, imagina um doente, toma remédio. Sabe o que ele tem que fazer? É declarar o correto. O remédio está aqui, ele tem que tomar o remédio. Só que ele falar: Senhor, a tua palavra diz que eu sou sarado e curado pelas pisaduras de Cristo, eu já sou sarado e curado. E ele vai e toma o remédio. Não é pegar, fulana, pega o meu remédio ali. Não, é virar e falar: olha, pega aquele remédio ali, porque ele não é meu. Porque a palavra diz que eu já sou sarado e curado e eu fico com a palavra. Eu tenho que tomar esse remédio? Tenho que tomar. O médico fala que eu tenho que tomar, eu vou tomar. O médico é uma autoridade, amém? Eu vou tomar esse remédio. Agora, eu creio na palavra, eu me posiciono com aquilo que está na palavra. Vocês estão me entendendo? Querido, a gente tem que falar o que a palavra fala. Agora, é muito mais fácil para a gente acreditar no médico do que na palavra. Por isso que tem que ter um equilíbrio aí. O que acontece? A fé não tem tanta convicção no coração, não tem base para o milagre acontecer ainda, mas aí o cara fala: não vou tomar esse remédio não, a palavra diz que eu sou sarado e curado, aleluia. Só que aí o cara não tem estrutura ainda, e aí o que acontece? Morre. Não é isso que eu quero, não é isso que Deus quer para você. Vocês estão me entendendo? É o posicionamento de acordo com a palavra. Uma hora, irmãos, você está tomando esse remédio: Senhor, eu creio que eu sou sarado e curado, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Toma um remédio um dia, o outro, e de repente, um milagre acontece. Vocês estão me entendendo, irmãos? De repente, cara, o diagnóstico era que você ia morrer daqui a 6 meses, só que de repente, o nome de Jesus chegou e entrou na situação. Vocês estão entendendo, irmãos? É o posicionamento na palavra. E a igreja de hoje precisa disso. Nós precisamos se posicionar e falar o que a palavra fala. Amém? Vocês estão entendendo? Eu não quero que ninguém jogue remédio fora. Amém? Agora, esse remédio que você está tomando não é seu. Não é seu. Você é sarado e curado, porque pelas pisaduras de Jesus, onde está a morte, a tua vitória? Você é eterno, irmão. O Espírito Santo está aqui dentro. Então esse corpo carnal, ele vai ter que se submeter sim ao nome de Jesus. Ele vai ter que se submeter sim ao Espírito do Senhor. Então ainda que você tome esse remédio, irmão, você é sarado e curado, porque a palavra fala isso. Amém? Aleluia.
Como eu falei, a fé, ela é mensurável. Eu queria que nós abríssemos em Mateus. Eu vou mostrar isso para você não dizer que é coisa da minha cabeça. Eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia, amém? A fé, ela é mensurável. Mateus 13. Aleluia. Mateus 13, do 31 ao 32. É uma parábola. A parábola da semente de mostarda. Jesus, ele fala assim, Jesus contou outra parábola e ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem os ninhos nos seus ramos. A fé, irmãos, como eu falei, Deus, ele é justo, e ele não pode dar uma fé maior para um e menor para outro, não. Há aqueles que desenvolvem a fé e há aqueles que preferem escutar o Jornal Nacional. Preferem escutar o que o mundo prega. Aqueles que ouvem a palavra e deixam ela crescer aqui dentro. E há aqueles que aceitam as coisas do mundo. A fé, ela é uma semente. E quando ela é plantada, ela cresce e se desenvolve. A tal ponto de que não é mais você que vai se alimentar dela, mas as pessoas ao seu redor vão se alimentar dessa sua fé. Então hoje, você pode estar passando por situações que, cara, eu sou crente, eu creio na palavra, e algumas pessoas falam, cara, eu não vou seguir esse Deus que você segue, não. Porque, olha, você vai na igreja, mas olha para a sua vida, nada acontece. Mas vai chegar uma hora, eu quero dizer isso para você, e você pega isso em nome de Jesus, que as pessoas vão ver, e você vai dizer, cara, quem fez isso foi Cristo, quem fez isso foi o Senhor Jesus, e eles vão querer o Jesus que você tem, eles vão querer ser você, amém? A fé, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. Mateus, vamos agora lá em Mateus 17, 20. A gente está falando que a fé, ela é mensurável, amém? Ela tem como mensurar. Mateus 17, 20. Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda. Ele falou na parábola que a semente de mostarda, que o reino dos céus, o reino que eu e você servimos, o reino que eu e você fazemos parte, se nós tivéssemos a fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, olha aqui ó, como eu falei, a palavra que sai da tua boca, ela tem poder, irmão.
mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vai para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Estão entendendo? A fé, ela tem que desenvolver, ela tem que crescer. Deus é poderoso, irmão. O nome de Jesus ainda cura, sim. O nome de Jesus ainda liberta, sim. O nome de Jesus ainda transforma, sim. Depois dessa noite, eu creio, irmão, que o fruto vai sair desse seu coração. Vocês vão se alegrar no Senhor de uma maneira extraordinária. Você precisa aprender mais do seu Deus, sabe? Nós precisamos aprender mais do nosso Deus. A fé, ela tem que desenvolver. Jesus, ele comparou a fé como um grão de mostarda, como uma semente mesmo. Só que a semente, ela não pode, eu trabalho com elétrica, tá, irmão? Eu não sou agricultor, mas a gente aprende o básico na escola. Que o que você tem que fazer com a semente? Você tem que comer a semente? Sabe? A semente, ela precisa ser plantada, ela precisa ser regada, ela precisa de sol para poder crescer. Às vezes, sabe o que a semente precisa? A árvore precisa ser podada. E podar, às vezes machuca, às vezes dói. Sabe? A gente viu aqui que quando a gente orar, a gente precisa perdoar o irmão. E às vezes a gente escuta alguma palavra de alguém que às vezes é para o nosso próprio crescimento. Às vezes o pastor, a liderança vem e fala algo, sabe, para a gente, e aquilo machuca, e aquilo não cai bem. Mas sabe o que é isso, querido? É o Espírito Santo podando você. Às vezes algum familiar seu vem e te machuca, e você quer dar aquela resposta carnal, sabe? Só que a Bíblia fala para você gerar fruto. Você tem que andar gerando o fruto do amor, o fruto do Espírito, que está aí dentro de cada um, que está dentro de nós, o fruto do Espírito. Que fruto você tem dado? Podar machuca, podar dói. E isso também é referente à fé. Tem muita gente que hoje vem para a igreja, se machuca e sai. Eu não creio mais nesse Jesus, não. As pessoas não me amam. Aquela igreja não tem amor. Você que tinha que ter amor. Você que tinha que ter amor, irmão. Nós que temos que ter amor. E entender que às vezes o outro erra mesmo. O outro falha. Agora, qual tem sido sua posição na palavra? Dói, irmão. Às vezes dói. Às vezes tem coisa que a gente escuta que realmente machuca. Mas isso é Deus te podando para você crescer. Adolescente e criança gosta muito de berrar, sabe? Berrar! Faz aquela gritaria, aquele escândalo todo. Agora o adulto não. O adulto, ele se posiciona, ele fica sério, ele fica na dele, ele engole. Precisamos crescer espiritualmente, querido. Sabe? A outra pessoa, lembre-se, a tua guerra não é contra carne e sangue. Para com esse negócio de achar, meus inimigos cairão, fulano de tal, tá vendo? Não. Sabe o que aquilo ali quer dizer?
que o coronavírus, que é uma doença satânica, não vai prevalecer contra a tua casa e a tua família. Que o demônio da falta não vai te alcançar. É isso que os inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Agora não vai achando que seu inimigo é a pessoa que está aqui do seu lado, porque não é, irmão. Não é. Deus, Jesus, Ele falou para você amar o teu irmão como a ti mesmo. Então, se ele errar com você, para com esse negócio. Criança espiritual, bebê espiritual. Cresce. Fala, não, pô, ele errou, tal. Amém. Glória a Deus, vamos orar. Se posiciona no amor. E para de pensar quando eu estou falando, ele está falando para mim, eu estou falando para você, querido. Tá vendo? Fulano de tal não tem amor. Eu estou falando com você, queridão. Não está falando para ninguém, é comigo. Fala, é comigo. Fala comigo, é comigo. Repete, igreja. Amém. É comigo. Então a fé ela é mensurável e precisa crescer. Aleluia. Agora, Daniel, como manter uma fé forte? Poxa, Daniel, legal, a fé ela é mensurável, a fé é certeza, a fé é convicção, mas como eu vou fazer essa fé desenvolver? Como eu vou fazer essa fé crescer? Vamos abrir lá em Romanos 10, 17. Aleluia. É até que hora? É até 8. 8. Amém. Romanos 10, 17. Oh, aleluia. Jesus. Misericórdia, Deus. Romanos 10, 17. A gente está um silêncio na igreja. Misericórdia. Dá um aleluia, irmão. Me ajuda. Romanos 10, 17. Fala assim: portanto a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Portanto a fé vem por ouvir a palavra, algumas versões, e a palavra vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, como manter a fé forte? Eu vou falar sobre 3 coisas. A fé, para poder você desenvolver a fé, a primeira é ouvir a palavra de Deus. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer para poder crescer, para que a nossa fé desenvolva, é ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra. A gente tem que começar a crer no que está escrito na palavra. Não ser pessoas que ficam vendo notícia atrás de notícia. A gente escuta muito notícia ruim, gente, o dia inteiro. É notícia de gente morrendo, é notícia de doença, é notícia de morte, de desemprego. E isso, de forma alguma, pode ser vida dentro de você. Você precisa se encher da palavra. Amém? Nós precisamos se encher da palavra. E para isso precisamos ouvir a palavra, como eu falei no início. Vim aqui apenas no domingo e ouvir a pregação não vai transformar a tua vida, querido. Pode ser um gás. Hoje a gente está aqui ouvindo sobre fé. Hoje pode ser um gás para você, aleluia, vai sair daqui cheio, glória a Deus. Agora, se daqui a 4 dias, se daqui a 6 dias, você não pegar essa tua Bíblia, você não orar, queridão, isso vai se perder. Isso vai se perder. A notícia vai começar a gerar vida aqui e já era. A palavra é alimento espiritual. Você fica sem água 2 dias? Você fica sem se alimentar 2 dias? Não fica. A gente zela muito pelo nosso corpo. Agora, há um espírito aqui dentro que precisa ser alimentado, irmão. Você precisa ajudar. Precisa ajudar, sabe?
Vamos ler a palavra, vamos se alimentar da palavra. Hoje a gente fica vidrado em rede social, sabe? WhatsApp, Instagram, YouTube, Netflix, um monte de coisa, um monte de distração. Só que, cara, tem tanta pregação boa na internet, gente. Eu não sei, mas aqui eu creio que está sendo gravado. Tem pessoas, olha que bênção, a internet é uma bênção. Tem gente assistindo, sabe? Pega a palavra, escuta a palavra, sabe? Pega, se dedica. Poxa, agora eu vou tirar um tempo para orar, vou tirar um tempo para ler, vou tirar um tempo para me alimentar do que realmente Deus tem para a minha vida. Porque se você sentar no sofá e fica vendo Netflix e fica vendo as notícias do JN, querido, do Hoje, do Jornal Hoje, meu irmão, é só derrota. Isso não vai gerar vida em você não. Como eu falei, vai gerar medo. Ah, o vírus está matando. Está matando. Meu Deus, olha só. Está matando, querido. Agora, Jesus é poderoso para curar. Jesus é poderoso para libertar, para transformar a situação. Então, o que você tem ouvido? Sabe o que é interessante? Quando a gente se forma, as pessoas falam que todo curso precisa de um estágio. Você precisa de um estágio. E sabe o que é o estágio? O estágio nada mais é do que você colar com aquela pessoa que sabe das coisas e você começar a imitar ele, a ver o que ele está fazendo. É interessante que muitos funcionários, eu estou falando agora de coisa natural para você entender uma espiritual, amém? Muitos funcionários que são bons na sua profissão tiveram um mestre excelente, tiveram um mestre que ensinou aquilo para ele. Sabe, no espiritual, irmão, não é diferente. Precisa de contato. Você precisa da palavra, contato, para você crescer, para você desenvolver, para você aprender. E o contato tem que ser com a palavra, o contato tem que ser com as coisas do alto, com as coisas de Deus. A gente tem que ouvir e ver as coisas do Senhor. O que você está botando para dentro dessa tua mente? O que você está colocando para dentro dessa sua mente? Lá em Coríntios a gente aprende que devemos renovar a nossa mente. Não se conformar com esse mundo, mas transformar a mente. Renovar a cabeça. O que você está ouvindo? O que você está escutando? É interessante ver que às vezes a gente senta com uma pessoa e o único assunto dela é série. Nossa, você já viu aquela série? Irmão, série é uma bênção. Pensa numa pessoa que assiste série. Minha esposa é prova disso. Sou nosso pai, eu assisto série, adoro, gosto demais. Agora, não pode a série do Netflix, da Amazon, do sei lá do que, tomar o lugar da palavra e do alimento espiritual, porque se toma o lugar, já deixa de ser coisa de Deus. Você precisa tirar um tempo para o Senhor, querido. Amém? Precisa de contato com a palavra. A Bíblia, irmão, não é enfeite de crente para você pegar ela no domingo e vir acompanhar aqui no culto. Ela é o seu alimento espiritual de segunda, sexta, quarta, quinta, sexta, sabe? Sábado. É o seu alimento espiritual. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa saber o que Deus está falando. A falta, sabe por quê, irmão? Porque quando o coronavírus chegar, quando o dia mal chegar, porque o dia mal ele vem, irmão. O dia mal ele vem, mas quando o dia mal chegar, sabe o que vai sair da tua boca? A palavra de Deus. Quando o mundo vier te espremer, vai sair a palavra de Deus.
porque você está cheio. Agora, a gente parece aquele... Eu aprendi a dirigir recentemente, sabe? E é maravilhoso ter carro, amém? É bom demais. Só que assim, a gente parece aqueles carros que andam na reserva, sabe? Vem aqui no domingo, escuta a palavra e durante a semana, nada. Reserva. Aí vem, completa, vai, vamos lá pro culto. Aí dá aquela completa aí R$10. Aí completa e vai na semana de qualquer forma. Vamos embora, é pela fé. Aleluia. Irmão, vai ter uma hora que vai parar no meio do caminho. Vai dar BO. Vocês estão me entendendo? Então, precisamos ouvir a palavra. Isso vai ser alimento espiritual. Isso vai ser vida dentro de mim e de você. Amém, igreja? Aleluia. A segunda coisa, para poder fazer a nossa fé crescer, a primeira é que precisamos ouvir a palavra. A segunda, falar certo. Falar corretamente. Não repetir o que o mundo fala, mas falar a palavra. Vamos abrir lá em Provérbios 18. Provérbios 18. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Provérbios 18, do 20 ao 21. Provérbios 18, do 20 ao 21. Fala assim. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Vocês estão ligados, igreja? Aquilo que você fala tem poder demais. Por isso que eu falei, tem que tomar um remédio. Esse remédio não é meu. Pai, eu creio que a sua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus eu já sou sarado. Está doendo, Senhor. Eu não estou negando a doença, não estou negando a situação, mas eu creio, Pai, que a tua palavra é a verdade e a tua palavra diz que eu sou sarado e curado. Tomou o remédio? É isso que você tem que fazer, desenvolver a tua fé, não aceitar o diagnóstico, querido. Fica com a palavra. O médico fala que você vai morrer, fica com a palavra. A Bíblia diz que Jesus é poderoso para salvar. Fala a palavra, irmão. Por isso que eu digo, precisamos se alimentar. Por quê? Porque como é que você vai dizer o que a palavra diz se você não escuta e nem ouve ela? Sabe por que o maior assunto hoje comentado é o coronavírus? Porque o que mais a mídia está falando é disso. Porque qualquer empresa que você vá está falando disso. Eu quero que você entenda que eu não estou de forma alguma, irmão, negando o problema. Agora, a palavra é a verdade. Então eu preciso me posicionar na verdade. Morte e vida estão no poder da língua. E Deus vai recompensar aqueles que a bem utilizam. Então, a gente tem essa mania, nossa, estou morrendo de rir, morrendo. Rapaz, estou morrendo de cansado. Só fala a morte, cara. Eu sei, irmão, que às vezes é sem intenção, sabe?
às vezes não tem maldade. Poxa, Daniel, não tem nada a ver, mas é no nada a ver que Satanás trabalha, sabia? É no nada a ver que o diabo, ele faz a obra dele. Então, ao invés de você falar que está morrendo, querido, não fala não. Rapaz, eu estou vivendo de rir. Começa a falar isso, sabe, querido? Vamos parar de falar errado. Às vezes você para pensar, para conversar com uma pessoa e ela só fala negativo, só fala derrota. Rapaz, é uma desgraça, tudo dando errado. Ontem eu estava dando exemplo aqui no curso de evangelismo, foi top, irmão. A parada foi maneiraça ontem, foi bom demais. E eu e minha esposa estavam indo no Bob's tomar um milkshake. O cara que foi atender a gente estava, nossa, que desgraça, que essa hora não passa, reclamando, sabe? Agoniado ali dentro do trabalho, tanta gente precisando do emprego, o cara trabalhando e chateado. Aí às vezes a gente vira e fala, não quero mais não. Eu comecei a falar de Jesus pro cara, ele virou e falou, Daniel, rapaz, era isso que eu estava precisando hoje, muito obrigado. Quando a circunstância chegar na tua porta, irmão, quando o dia mal chegar, você precisa estar cheio da palavra, para falar a palavra, para se posicionar na palavra. A boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o teu coração? Está cheio de série do Netflix? Ou cheio da palavra de Deus? A Bíblia diz que praga nenhuma chegará à minha tenda. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a tua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Cara, a palavra, ela tem que estar dentro de mim e de você, ela tem que ser vida, ela tem que ser verdade, irmão. Ela tem que ser verdade. A gente vê um monte de gente morrendo, desesperada, sabe? Eu e você precisamos da palavra de Deus, irmão. Você acha que a gente não sofre quando vê pessoas morrendo? Ontem, falando para os evangelistas aqui, o diabo, querido, não está brincando de ser diabo. Não fica com medo quando eu falo diabo. Satanás, ele não está brincando. Ele veio para matar, roubar e destruir. E é o que ele está pregando, e é o que ele está fazendo. Não seja uma pessoa que fale matar, roubar e destruir, não. Fale vida. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Querido, você tem o reino de Deus na tua vida disponível para você. Então, irmão, começa a se encher da palavra de Deus, sabe? A falta está batendo, o que a Bíblia diz sobre a falta? A doença está batendo, o que a Bíblia diz sobre doença? E você vai ver que nós temos um Deus abundante. Você vai ver que nós temos um Deus poderoso para curar. Falta convicção, irmão. Falta convicção. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Não podemos aceitar que Satanás reine na nossa vida. Muitas pessoas falam, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus não está no controle desse mundo. Deus está no controle da nossa vida que temos comunhão com Ele. Porque se Deus estivesse no controle do mundo, não existiria coronavírus. É o príncipe desse mundo
que está fazendo essas coisas, e é Satanás, é o maligno. E eu e você que somos igreja, nós precisamos nos posicionar na palavra e declarar vida, cura, libertação. Vocês estão me entendendo, igreja? Essa é a nossa posição. Falar certo, falar corretamente, falar vida. E não repetir o que o mundo está falando. E não repetir o que o mundo está dizendo. Amém? Você tem autoridade na tua casa, querido. Você pai, você mãe. Você tem autoridade dentro da tua casa. Se a falta está batendo, se Satanás está se levantando, sabe qual é a tua posição? Você é sarado, você é curado. Você tem um Deus abundante que supre todas as suas necessidades. Se posiciona na palavra e fala para Satanás: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Falta é abrir, sabe, querido? É abrir a despensa, e mesmo que não tenha nada, e fala: Senhor, eu creio que aqui não tem nada. Aqui não tem nada, Pai, mas eu creio que o meu Deus, segundo a tua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. É se posicionar na palavra. Sabe, irmão, a falta está ali, o problema está ali. Você não está negando o problema, mas o seu posicionamento está com a palavra. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Primeira coisa, irmão, ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Segunda coisa, falar certo, meditar certo. Vamos abrir em Marcos 5, para a gente encerrar o falar certo, o meditar. Marcos 5. Marcos 5, do 25. O texto é um pouco grande, mas eu queria que você prestasse bastante atenção, tá, irmão? Marcos 5, do 25 até o 34. É uma história muito conhecida. É uma mulher do fluxo de sangue. E é interessante que ela não é conhecida como uma mulher que foi sarada e curada do fluxo de sangue. Ela é conhecida como uma mulher do fluxo de sangue. Às vezes a gente está com um problema, querido. E as pessoas conhecem a gente por causa do problema que a gente tem. Ah, é o fulano de tal que tem a perna torta. Eu quero te dizer algo, que no reino espiritual, nós somos sarados e curados. Nós somos abundantes em Deus. Está tudo liberado, querido, só precisa da tua fé para acessar. Amém? Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então, entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava. Algumas versões diz, pois dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. Eu quero que você preste bastante atenção no versículo 28. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Algumas versões dizem, falava consigo mesma.
se eu apenas tocar na veste dele, eu serei sarada. Irmão, Jesus ele estava andando, tinha um monte de gente em volta dele, apertando ele, espremendo ele, querendo ele. Talvez um monte de gente com problema. Por que que essa mulher, quando tocou nele, foi curada? Porque ela falava consigo mesma, ela ouviu falar de Jesus. Preste atenção na história. Ela ouviu falar de Jesus. Alguém falou: mulher, você está aí gastando o seu dinheiro com os médicos. Os médicos não solucionam o teu problema. Mas tem um homem ali que o pessoal chama ele de Jesus, sabe? E falam que ele cura um monte de gente. Ele está curando um monte de pessoas aqui em Israel. Onde ele vai, cura acontece. E aquela mulher dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar a veste dele, eu serei curada. Se eu apenas tocar a veste dele, eu serei curada. Se eu apenas tocar a veste dele, eu serei curada. Eu não preciso que ele fale nada, eu não preciso que ele faça nada, eu só preciso tocar nele. E a cura vai sair. Jesus ele não precisou tocar nela. Jesus não precisou soltar uma palavra. A unção curava. Mas aquela mulher, ela se posicionou em fé. Ela gerou certeza, ela gerou convicção no coração dela. Ela gerou certeza no coração dela. Ontem eu falei aqui com o pessoal do treinamento. Sabe? Quantos aqui conhecem a história de Abraão? Abraão, o pai da fé. Abraão, querido, ele gerou um filho com 90 e poucos anos. Ele e a mulher dele não tinham mais condição de ter uma criança. Ele creu contra a esperança. Não tinha esperança. Sabe o que Deus fez para poder Abraão gerar convicção e gerar fé? Olha como o cuidado de Deus é maravilhoso. Ele mudou o nome de Abraão. Ele falou: seu nome não será mais Abrão, mas será Abraão, porque você vai ser pai de multidões. E toda vez que alguém falava Abraão, ele ouvia: pai de multidões, eu vou ser pai de multidões, eu tenho uma aliança com Deus. Toda vez que alguém chamava Abraão, eu sou pai de multidões. Pai de multidões, era declarado o tempo todo. E aquilo, querido, gerava fé dentro do cara. Abraão, ele não tinha Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele não tinha as cartas de Paulo para gerar fé nele. Era ele, irmão, e Deus tendo aliança ali, conversando. Mas como ele ia gerar fé? Ouvindo. Toda vez que falava o nome dele, Abraão, pai de multidões, fé sendo gerada, convicção sendo gerada, amém? Então precisamos ouvir, começar a gerar convicção dentro do nosso coração. Essa mulher, ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Isso, querido, está disponível para mim e para você. Se você e eu se posicionarmos da palavra, a gente vai colher o fruto da palavra. Se eu e você se posicionar de acordo com o nosso reino, nós vamos colher o fruto do reino de Deus. Ontem no treinamento a gente também falou que nós somos embaixadores do reino dos céus aqui na terra. A igreja, que é eu e você, que somos nós somos embaixadores do reino de Deus aqui nesta terra. E quantos aqui sabem que o embaixador não depende das coisas do lugar onde está a embaixada? Exemplo, vocês acham que o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele é sustentado pelo governo brasileiro? Não, queridão. O sustento dele vem da nação dele. Eu quero te dizer algo. A nação que você é
Você não é desse mundo, irmão. Eu e você somos do reino dos céus. O apóstolo João, na visão de Apocalipse, viu o nosso reino nos céus como ruas de ouro. Então você acha que o Deus que você serve quer que você passe necessidade? Não quer. Você acha que o Deus que você serve quer que você morra com doença? Não quer. Agora precisa de um crescimento espiritual, precisa de um crescimento na fé, precisa de um posicionamento na palavra. Precisamos, irmãos, chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. E é a terceira coisa e a última, para eu e você fazermos a nossa fé crescer. A primeira é ouvir a palavra de Deus, fazer com que ela cresça dentro de mim, falar corretamente, falar o que a palavra diz e não o que o mundo diz, e não o que a circunstância diz. Meditar na palavra, meditar de tal forma que ela gere vida aqui dentro. E a terceira coisa é chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Pela fé nós cremos, a gente leu em Hebreus 11:1, que pela fé nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Deus falou: haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento. Eu quero te dizer algo, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando a Bíblia fala que morte e vida estão no poder da língua, é porque estão. Você quer ver uma coisa? Quando chegamos em um ambiente onde está sendo falado coisas negativas, isso já foi provado, querido. Coisas negativas, ambiente pesado, sabe? Esse lugar fica pesado. Fica pesado. Quando acontece uma briga perto de você, como é que você reage? Você fica mal. Quer ver uma coisa? Quando acontece um assalto, eu já passei, é horrível, irmão. É horrível. Aconteceu um assalto, como é que você sai? Você sai feliz? Alegre? Não, querido, você sai mal. Você sai com aquela coisa pesada. Por quê? A maldade, sabe? Aquela pessoa falou de uma forma, sabe? Vou te matar. Você fica pesado. A palavra, querido, tem poder. Às vezes o cara estava até com uma arma de brinquedo, mas a palavra pesada, aquela coisa pesada, muda o ambiente. Vocês estão me entendendo? Então, irmão, precisamos falar o que a Bíblia fala, não o que o ambiente está falando. Você e eu precisamos ser luz e sal na terra, irmão. Luz e sal na terra. Quando você chegar no lugar, o ambiente tem que mudar. Como eu falei no treinamento ontem, no meu trabalho, eu observo, acontecem situações que, pra gente que está ali embaixo, parece, nossa, a casa vai cair, velho, tá pesado o negócio. Como é que vai resolver, como é que vai solucionar? E as pessoas com cargo de liderança, a gerência, a diretoria, eles sempre procuram a solução, sempre falando certo, sempre falando corretamente, sempre procurando uma maneira de solucionar o problema. O problema foi negado? Não, o problema existe, mas como é que nós vamos solucionar? Vamos ver isso, vamos fazer isso, vamos procurar. Não fica, ai meu Deus, é mesmo, vai dar ruim, e deixa o negócio. Não, querido, procura uma solução. Hoje a gente vive num mundo que tem um monte de coach, sabe, irmão? Um monte de gente falando coach, não, você tem que falar certo, tem que falar correto, sabe? Eles estão falando a palavra. Então, deixa eu te dizer algo, não pense você que, eu sou crente e Deus ele vai me abençoar
e Deus ele vai me ajudar, e fica falando bobagem, para você ver se Deus vai te ajudar. Não vai, irmão. Sabe por quê? Porque dentro de você não tem convicção. Por que tem cara que fala certo, fala correto? E eu quero te dizer algo, querido. Eu não sou coach, tá? Eu não sou coach, eu não estou falando nada de técnicas. Isso é bênção, tá, irmão? É top, é legal. Agora, a palavra, ela já diz que morte e vida estão no poder da língua. Então, se um cara que é ímpio, ele colhe frutos bons na vida dele, porque ele se posiciona em determinada situação, com convicção e certeza daquilo que ele está fazendo, ele vai colher. É uma lei, querido. Como eu falei, a fé foi dada. Às vezes a gente vê, nossa, o ímpio prosperando e a gente nada. Mas por quê? Porque o cara, ele está cumprindo o princípio bíblico. Simplesmente porque está cumprindo um princípio bíblico. Ele tem convicção, ele tem certeza, ele se posiciona, ele fala corretamente. Ele não fala, para você ter uma ideia, querido, ele nem crê em Jesus, sabe? Ele nem crê nesse nome que está acima de todo nome. Mas por apenas seguir o princípio bíblico de falar corretamente e de ter certeza que aquilo que ele está fazendo vai dar certo, dá certo. É princípio. E quando eu falo falar correto, querido, não estou falando para você ser um papagaio não, tá? Ficar falando, repetindo a mesma coisa, não, querido. É falar a palavra, falar o que a Bíblia diz. E você vai ter o fruto do que a Bíblia diz. Amém? Eu estou encerrando, irmão. Eu queria que a gente abrisse só para fechar, nesse de chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Vamos abrir lá em Romanos 4. Eu queria já até estar chamando o louvor para cá, para cima. Para poder... A gente está encerrando já. Romanos 4. Romanos 4, do 16 ao 18. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Chama as coisas que não são como se já fossem. Eu e você precisamos chamar a existência a coisas que não existem como se já existissem. Então, a doença está ali, a falta está ali. É você olhar e falar, está doendo, pai, mas eu creio que vai ser sarado, que já está sarado, que o Senhor já me curou. É olhar a falta e dizer para a falta, está aí, você está aí, mas eu declaro em nome de Jesus, que vai chegar a hora que isso daí vai estar cheio. Eu já posso ver com os meus olhos espirituais que essa circunstância já mudou em nome de Jesus. Orar e declarar o que a palavra fala. Orar e declarar o que a Bíblia diz, se posicionar na palavra, chamar a existência, querido. A falta tá batendo, o problema está batendo, mas chama a existência. Senhor, eu declaro que essa situação mudou. Senhor, eu declaro que
essa circunstância já mudou em nome de Jesus. Então, irmãos, precisamos nesse mundo, para viver e vencer nesse mundo, de uma fé forte e confissão correta. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ela permanece pelo meditar na palavra de Deus, e ela cresce no praticar, chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Você tem um Deus que mora dentro de você, o Espírito Santo está aqui dentro de você. Começa a chamar as coisas que não são como se já fossem. Você tem autoridade, querido. Você tem autoridade no nome de Jesus. Deus, Ele te deu essa autoridade. Não abaixa a cabeça para o problema. Não abaixa a cabeça para Satanás. Levanta a tua cabeça e declara a palavra. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Eu queria estar orando. Aleluia. Não esquece, querido. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Permanece pelo meditar na palavra de Deus e cresce no praticar. Aleluia, Pai, graças eu te dou por essa igreja maravilhosa crescendo em fé. Pai, como eu sou grato, Pai, pela Igreja Nova Vida, Senhor. Deus, como eu sou grato, Pai, por ser um fruto dessa igreja, Deus. Pai, eu entrego, Deus, cada irmão aqui diante de Ti, Senhor. Deus, eu não sei qual é a situação, qual é a circunstância, qual é o problema, mas, Pai, eu creio que o Teu nome é poderoso para mudar a situação. Então, Pai, eu declaro em nome de Jesus, aquele que está com seu familiar doente, aquele que perdeu parente e está chateado e está triste, aquele que talvez esteja depressivo, eu declaro em nome de Jesus Cristo, mudança de situação, alegria do Senhor, a força sobrenatural da alegria do Senhor. Se a tristeza salta de alegria diante de Deus, a alegria vai chegar nessa pessoa que está depressiva, em nome de Jesus. Pai, eu declaro que aqueles que estão desempregados, Pai, portas sendo abertas agora em nome de Jesus, situações impossíveis mudando agora em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder para poder roubar aquilo que já foi liberado no reino do Espírito. Eu te repreendo em nome de Jesus. Aleluia. Pai, Tu és poderoso, Pai, e nós ficamos com a Tua palavra. Eu declaro portas abertas em nome de Jesus. Falta, você não tem lugar nessa casa. Em nome de Jesus eu te repreendo. Com a autoridade do nome de Jesus, eu te repreendo. Aleluia. Oh Pai, eu creio, Senhor, em pessoas que agora estão em problemas de doença. Eu creio em cura. Aleluia. Pessoas que talvez tenham diagnóstico de câncer. Pessoas que talvez tenham diagnóstico de morte. Eu declaro vida. Em nome de Jesus Cristo. Satanás, você não tem poder. Você é um derrotado. A igreja de Deus não é uma igreja morta, mas é uma igreja triunfante. Uma igreja que já venceu. Aleluia. Pai, graças eu te dou, Pai, por pessoas curadas, por portas abertas, por vidas transformadas, Senhor. Que cada irmão que está aqui dentro, Pai, que recebeu essa semente de fé, possa verdadeiramente plantar essa semente, Pai, e ela possa crescer e dar muitos frutos, Senhor. Aleluia. Pai, graças eu te dou, porque no reino do Espírito eu posso ver pela fé que tudo está liberado e que verdadeiramente as coisas que não são, já são, em nome de Jesus. Aleluia.
Pai, eu declaro esses hospitais de Rio das Ostras, Senhor, agora em Tuas mãos. Eu entrego eles agora em Tuas mãos, Senhor. Pai, sabemos, Senhor, que tem pessoas morrendo, Pai. Mas Deus, a Tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. E esses sinais acompanharão os que creem, curarão os enfermos, ressuscitarão os mortos, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe farão mal algum. Pai, nós ficamos com a Tua palavra e nós declaramos nesses hospitais de Rio das Ostras vida, em nome de Jesus. Principado, potestade de morte, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Aleluia! Eu creio em vida, eu creio em pessoas ressuscitando agora, pessoas que tinham um diagnóstico ruim. Os médicos não vão entender, as pessoas não vão entender, mas o Senhor vai curar e sarar em nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia, Pai, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Obrigado, Pai. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Fica aí. Tudo que temos vivido, tudo aquilo que está diante de nós como igreja, tudo aquilo que o Senhor tem pontualmente trazido através de cada ministração aqui, através de cada ensino, promovendo, proclamando, é chegado o reino dos céus. Ainda que andando hoje nessa circunstância do vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Ele, o Senhor, é o nosso pastor, nada nos faltará. O que Daniel falou aqui sobre maldade, quando você está no ambiente, acontece uma briga, uma confusão, um assalto, sabe o que é aquilo? É a manifestação do império das trevas. E aquilo mexe com você. Aquilo traz estranheza, aquilo faz mal. Agora, sabe o que foi falado aqui sobre a fé? E o que o pastor também vem pregado, que a gente vem ensinado? Romanos, Paulo escreveu: toda a criação está em ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Essa é a hora mais escura, a hora de brilhar a luz de Jesus, de manifestar a presença de Deus aqui nessa terra, através da minha vida e da sua vida. Manifestar. Aleluia. Trazer a palavra viva dentro de você, no seu falar, no seu agir, nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas reações. Manifeste o reino de Deus, aonde quer que Ele te leve, aonde quer que Ele te coloque, porque Ele está te levando em vários lugares. Como missionário, como portador da luz, manifeste o reino de Deus. Declare a vitória da cruz do Calvário. Declare a vitória do Rei ressurreto, que nem a morte pôde detê-lo. Aleluia. Declare com a sua vida. Se levante como igreja poderosa e gloriosa do Senhor. Essa é a hora da manifestação dos filhos de Deus. Essa é a hora da manifestação dos filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus. Levante suas mãos.
Glorifique o Senhor. Manifeste a presença dele na sua vida. Aleluia. Porque os seus inimigos cairão. Igreja, o reino dos céus é manifestado. A Brenda retornou para Jesus na quarta-feira e hoje ela está aqui para diante de nós, como igreja, como corpo, publicamente manifestar, confessar o senhorio e o reino de Deus sobre a vida dela. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Aleluia! Teu reino é manifesto, Senhor. Aleluia! Brenda, talvez você já tenha feito essa oração, mas fala comigo. E vocês também. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu confio a Ti plenamente todo o meu caminhar. Eu rejeito tudo aquilo que eu fiz no passado, tudo aquilo que me prendeu. E eu parto para uma vida cheia de alegria, de esperança, e eu quero o Teu Espírito habitando dentro de mim. Senhor, manifesta em mim o Teu reino. Manifesta em mim e através de mim. Alcança aqueles que eu amo. Alcança aqueles a quem o Senhor me enviar. Envia-me, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus te abençoe, Brenda. Em nome de Jesus. Seja cheia do Espírito Santo. Manifeste o reino de Deus. Aviva. O Senhor está avivando a chama do teu coração novamente. Para viver uma novidade que você ainda não experimentou. Uma vida plena de alegria, de paz no Espírito. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor pela vida da Brenda. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. Ele quebra correntes. Ele destrói grilhões. Ele liberta, cura, transforma e salva hoje. Ele não mudou. Jesus cura hoje. Jesus liberta hoje. Jesus salva hoje. Eu quero... Vem cá, Daniel. Vem cá, Bela. Eu quero, com vocês agora, agradecer pela vida deles dois. São filhos da casa. Né? Muitos de nós aqui somos novos aqui. Daniel e Isabela já têm uma caminhada com a gente de anos e anos. E eu pude participar de um pouco desse tempo e eu não tenho nem palavras para explicar a minha alegria. Quero falar rapidinho com os líderes dessa igreja. Líderes, levante seu irmão aí, todo mundo, os líderes da igreja. Quero falar com vocês. Em alguns momentos, pode parecer que está dando tudo errado. Em alguns momentos, vocês passam por dificuldades, vocês passam por questionamentos próprios e também de outros. Vocês se colocam a si mesmo em dúvida sobre o que vocês estão fazendo ou até mesmo sobre quem vocês são. Isso pode acontecer. Mas nunca deixem de ser abundantes na obra do Senhor. Porque o trabalho para o Senhor não é vão. Não é vão. Enquanto Daniel estava falando aqui, eu estava lembrando, a gente fazia reuniões de discipulados antigamente na juventude, o pastor Leandro também está fazendo agora. E às vezes tinha muita gente, às vezes tinha pouca, e às vezes não tinha ninguém a não ser Daniel e Isabela. Sempre estavam. Sempre estavam. Não é vão o seu trabalho para o Senhor. Sejam permanentes. Sejam abundantes naquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. E a toda a igreja, aqueles que vocês amam e que ainda não foram alcançados pelo Senhor, aqueles que são propósito e motivo da oração de vocês, não esmoreçam. Persistam em oração, em intercessão, porque vocês vão colher para a glória de Deus. Aleluia, amém. Quero dizer que eu amo vocês, eu amo a família de vocês. Estou vendo Mabel, Leandro ali, estou vendo Vânia, amo vocês. Acho que eu vi João Paulo também. João, eu te amo,
ministro do Senhor, profeta do Senhor. Nós amamos você, João. E eu quero agradecer vocês por tudo que o Senhor gerou aqui, nesse final de semana, através de vocês, na disponibilidade de vocês. Quero mostrar aqui para a igreja rapidinho. Treinamento ontem de evangelismo, com Daniel aqui. Quem participou, quero pedir para procurar aqui a minha esposa, Elaine. Levanta a mão aí, por favor. Pegar seu certificado, a gente fez com carinho para vocês, ficou bonitão, tá? Todo mundo que participou do treinamento, por favor, pega aqui com a Elaine seu certificado. Se você não participou, conforme eu falei hoje de manhã, não vou dizer que você perdeu, porque você também vai receber daqueles que participaram. Mas no próximo, participe, porque vale a pena, tá? Levante suas mãos para cá, erga suas mãos para o Daniel e para a Isabela. Vamos orar pela vida deles. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse final de semana. Obrigado pela vida dos seus filhos, Senhor, que são tão amados, são tão preciosos para nós, Senhor. E é tão lindo ver tudo que o Senhor tem feito na vida deles e saber que é só o início de tudo que o Senhor vai fazer, de maneira que nem imaginamos, de maneira que nem conseguimos mensurar. Tudo aquilo que o Senhor vai fazer através da vida de Daniel e da vida de Isabela, todo o fruto que o Senhor vai gerar para a sua glória, aonde quer que o Senhor os levar. E hoje é só o início dessa caminhada, porque o Senhor vai levá-los a muitos lugares, aonde o seu reino será declarado e a sua presença será manifesta através de cada canção, através de cada palavra, através de cada autoridade emitida da vida dos dois, Senhor. Abençoa de maneira abundante e transbordante a vida deles, Senhor. Que a sua bondade os acompanhe em todo o tempo, Senhor. E que no seu coração habite a tua paz, que excede todo entendimento. Que o Senhor continue dando discernimento, sabedoria e direção em uma unção fresca e nova e transbordante na vida dos seus filhos. Assim conforme o Senhor os trouxe aqui em paz e segurança, que o Senhor também os leve de volta e continue com eles. E o que começou aqui, essa pequena semente, hoje, queremos, Senhor, recebê-la com um coração em terra fértil, para que ela cresça e se torne uma árvore frondosa e dê muito fruto para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida de Daniel, de Isabela e glorificamos o Teu nome, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor pela vida de Daniel e de Isabela, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Conforme Daniel falou, que a porção de hoje, o pão nosso de cada dia, é para hoje. Essa noite, você vai dormir, vai meditar nisso. Amanhã, começa a semana, busque o Senhor. Porque o Senhor quer falar diretamente com você. Busque, vá para a palavra, vá para a oração, viva e manifeste o reino de Deus com a sua vida durante essa semana, porque haverão muitos testemunhos aqui. Eu creio em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Você crê? Aleluia! Deus abençoe vocês.